Olá, bem-vindos ao primeiro desafio analógico versus digital do canal. Eu sou o Rafa e para essa série de vídeos eu convidei o meu amigo Jean para a gente desenvolver alguns desafios e sair por algum passeio aí, tirando algumas fotos e comparando o analógico contra o digital. E apesar do nome, isso não é necessariamente uma competição. A gente decidiu que a gente ia sair, tirar umas fotos para melhorar um pouco a nossa habilidade artística em diferentes temas. E antes de começar eu queria dizer duas coisas. A primeira é que eu era a única pessoa filmando, né? Então eu estava com uma GoPro aqui, né? Com uma câmera de ação, junto com a minha Yashica, e ele estava com a Sony A57. Então tem poucas filmagens, eu só filmei só fiz alguns takes antes das minhas fotos, então não vai ter muito vídeo do passeio. A gente ainda está tentando decidir como que a gente vai fazer esse formato de vídeo, mas a gente está tão animado com essa ideia que a gente já decidiu sair e fazer essas fotos. Então tem alguns takes que eu fiz antes de tirar as minhas fotos, e nem para todas também, porque sou meio distraído, então às vezes eu tirava uma foto ali e nem filmava. Mas a gente ainda está trabalhando, a gente vai tentar melhorar um pouquinho mais esse formato para trazer uns desafios para vocês verem um pouco melhor, não só a diferença entre o digital e o analógico, mas para vocês se inspirarem e também melhorarem a sua fotografia. Acompanhando a gente num desafio, pode mandar para a gente ver as fotos que vocês tiraram aí, baseado nos desafios que a gente vai lançar aqui no canal. E a segunda coisa, é para você se inscrever e já curtir, porque a gente está bem animado para fazer esse tipo de vídeo e a gente vai saber sobre o sucesso desse formato, desse tipo de vídeo, com as suas curtidas, com a inscrição de vocês aí e principalmente com os comentários. Então já aproveita e deixa ali o like e é isso, bora pro vídeo. Bom, como eu falei, eu estava com a Yashica. Essa Yashica é a FX3 Super 2000. Então é uma câmera bem completa, uma câmera profissional da época. A câmera tem aí mais ou menos uns 40, 50 anos de idade. E o Jean está com a Sony A57. Ele estava usando a lente 50mm, uma lente prime. E eu perdi a minha lente 50mm, eu derrubei ela no chão, quebrei, então eu estava usando uma 35-70. Bom, sobre o rolê que a gente deu aí para tirar essas fotos, a gente tem o costume de se encontrar ali pelo centro de Curitiba e a gente começa a andar meio sem rumo. A gente sempre acaba nos mesmos lugares, então a gente decidiu dar uma mudada hoje. Então para esse desafio a gente começou pelo Largo da Ordem e a gente foi andando sentido Miller. Depois do Miller a gente pegou uma ciclovia ali. Nessa ciclovia saíram algumas fotos, então já dá para iniciar a comparação por aí. Já no Largo da Ordem eu fiz essa primeira foto aqui. Eu gosto dessa composição de uma construção, um muro, prédio, misturado com algum tipo de planta, então eu já comecei a me aquecer aí. Bom, essa é uma ciclovia que liga uma parte bem interessante de Curitiba. A gente entrou nela ali perto do Miller e a gente foi até o Museu Oscar Niemeyer. Então aqui você já consegue ver algumas fotos que a gente tirou no caminho. Bom, dessa vez eu não sei o que aconteceu exatamente comigo, porque esse foi o filme que eu mais tirei foto de carro. Eu não tenho muito interesse em carro, não entendo nada sobre carro, mas eu encontrei tanto carro interessante que saiu acho que umas 5, 6 fotos de carro. E o primeiro que apareceu foi esse Fusca, e o que me chamou a atenção nele, primeiro foi a cor, mas a gente está em preto e branco, então isso não vai valer. Mas a segunda coisa que me chamou a atenção foi esse retrovisor dele. Nunca tinha visto um retrovisor colocado nessa parte do Fusca. Talvez seja comum, mas eu não entendo, mas eu achei interessante, então já avistei esse Fusca, fui tirar uma foto. E essa vai ser interessante de comparar,
porque a nossa visão de fotografia meio que se alinhou ali, a gente tirou duas fotos bem parecidas. Bom, eu queria falar um pouco sobre a escolha do tema desse vídeo, porque a gente estava se enrolando um pouquinho para iniciar, a gente escolheu alguns temas, a gente acabou não engrenando, a gente chegou a aquecer ali fazendo umas fotos coloridas, mas sem tema, e eu escolhi o preto e branco porque a gente poderia tirar foto do que a gente quisesse, mas a gente seria forçado a pensar em preto e branco. Então a gente passou pela ciclovia ali, começou o outono agora, então os IPs ainda estão muito coloridos. A gente aqui em Curitiba tem IP roxo, IP rosa, IP amarelo, então a gente olhava para essas árvores, corria para fazer uma composição e lembrava que era preto e branco. Então foi um desafio bem interessante, porque a gente poderia tirar foto do que quisesse, mas ao mesmo tempo a gente gostaria de tirar umas fotos ali de umas árvores muito coloridas, que ficaria muito bonito, mas tá em preto e branco. Então foi um desafio interessante, eu acho que foi uma escolha boa para começar. Aí depois que a gente passou ali pelo estacionamento, a gente acabou entrando ali no Mon, começou a chover, foi um dia chuvoso. Então a gente parou ali no Mon, saíram algumas fotos também. O Jean tem esse costume de fazer foto através das poças, porque na internet acaba sendo uma moda, mas ele faz de uma forma incrível, assim, ele faz muito bem essas fotos. Ele consegue imaginar uma composição muito boa com os reflexos ali depois de uma chuva e fica bem interessante. Bom, a chuva amenizou meio rápido ali, então a gente decidiu fazer um trajeto um pouquinho diferente do que a gente é acostumado. E andando por umas ruas novas que eu particularmente ainda não conhecia, eu encontrei esse puma e decidi fazer essa foto, e eu quero falar um pouquinho sobre o alcance dinâmico ou a latitude de exposição do filme. Mais pra frente vocês vão ver uma foto que o Gia tirou de uma igreja, e como o Gia trabalha muito, ele tem uma folga uma vez por semana, fui eu que editei as fotos dele, então é muito fácil você pegar uma fotografia digital e mexer na latitude de exposição e perceber que você consegue puxar muita informação das sombras, muita informação dos reflexos, né, dos realces da imagem. Então o que eu quero dizer aqui é como eu fiquei impressionado da latitude de exposição também do filme analógico. Essa é a segunda vez que eu tiro foto com o Fomapan, mas o primeiro eu tirei foto na Olympus e ela tá com vazamento de luz, as fotos ficaram todas estouradas. Já aqui na hora de editar as fotos, eu cheguei nessa foto do Puma e essa parte esquerda dela está extremamente escura, porque eu decidi que eu ia subexpor um pouco as minhas fotos, porque o preto e branco tem esse costume de estourar muito nas áreas de muita luz. E eu gostei da foto inicialmente, mesmo com esse contraste de uma lateral muito escura e outra lateral clara. E na hora de editar, quero falar um pouquinho mais sobre edição de filme num vídeo posterior, mas agora eu quero dizer que na hora de trazer um pouco os detalhes da parte esquerda, pelo menos para aparecer um pouco a calçada ali, eu percebi que se eu quisesse, eu poderia clarear muito essa área, e os detalhes do mato que tem nessa calçada são bem nítidos, então eu fiquei bem impressionado com essa latitude de exposição do filme. Eu não achei que seria tão... Eu não achei que um filme analógico, algo produzido há muito tempo atrás, antes da era digital, poderia ter essa capacidade de segurar os detalhes mesmo nas áreas muito subexpostas. Enfim, depois dali saíram algumas fotos ainda, mas começou a escurecer e eu estava com o ISO 200, porque não tinha o ISO 400 na loja que eu fui comprar. E o ISO 200 é um pouquinho difícil de usar em condições de pouca luz. Então eu decidi que eu tiraria o restante do filme sozinho, e o Jean tiraria o restante das fotos dele que faltava, porque o Jean decidiu fazer 36 fotos para se desafiar tanto quanto eu, que só tenho 36 fotos e não posso fazer mais. Então a gente acabou tirando fotos separadas.
Uma das minhas fotos favoritas desse rolo foi uma foto de uma igreja que eu passo direto por ela. E eu acho que já é a terceira ou quarta foto que eu faço dessa igreja. E fazer ela em preto e branco agora foi acho que o desafio mais interessante que eu tive, porque justamente pela falta das cores, eu não tenho como compor uma foto pensando nisso. Então eu tinha que pensar em composição, linhas, e tem algo que eu gosto de fazer com esse tipo de estrutura, principalmente estruturas bem irregulares. Essa igreja, ela tem, os topos dela são cones, então ela é toda pontuda, e eu consegui deixar ela quadrada basicamente, né? Você consegue ver que a linha ali do topo da foto está paralela com o topo da foto, e a linha lateral está paralela com a lateral. Fazer isso com uma estrutura tão irregular, para mim é bem interessante. Eu gosto muito dessa foto. Enfim, eu não quero falar muito nesse vídeo porque, como eu falei, a gente não tinha como filmar muito, a gente ainda está trabalhando nesse processo da filmagem. Eu queria que vocês vissem as fotos, aproveitassem, e se vocês gostaram desse tema, queria que vocês falassem ali no comentário como vocês gostariam de ver o próximo tema, qual tema vocês gostariam de ver, que tipo de filme você gostaria que eu usasse na fotografia. Então, deixa um comentário ali e até a próxima.